E a tarja que está abaixo de mim começa a discorrer sobre esse assunto de uma forma interessante, que é do arsenal dos Estados Unidos estar desfalcado. E a gente começa mesmo falando sobre os gastos dos Estados Unidos na guerra. Enquanto, objetivamente, pelas fontes que eu apurei, não é verdade aquilo que Trump fala de que haveria um gasto de 350 bilhões com B de bola de dólares vindo dos Estados Unidos na guerra. Sim, os Estados Unidos têm de fato gastado muito dinheiro, não só na Ucrânia, mas na sua política externa em conflitos no exterior. Isso pode se estender, se a gente abrir um pouco o guarda-chuva, também mesmo para auxílio externo e, claro, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, USAID ou USAID, é uma das coisas que está sob escrutínio nesse sentido. Mas entre prioridades legítimas e aquelas que podem ser questionadas em termos de politização, ou mesmo que são legítimas, mas que estão sendo lidadas de forma corrupta, com abuso, desperdício de verbas públicas, os Estados Unidos gastam muito no exterior. Eles estão com uma dívida pública tremenda que constantemente tem que voltar para o Congresso para subir o teto de gastos, para o governo continuar funcionando, para ter dinheiro para pagar as pessoas. O déficit continua aumentando e as contas públicas não estão numa situação muito estável. E um calote da dívida, claro, seria desastroso globalmente. Aqui o foco não é política econômica, então a gente vai passar por esse ponto só de forma breve. Mas eu quero compartilhar com vocês duas estimativas que eu trouxe para a gente tentar embasar, então, quanto de fato foi gasto na Ucrânia, só também para corrigir isso, porque você que está formando sua opinião, claro que é diferente o quanto os Estados Unidos gastou nisso de fato e o quanto isso afeta seus interesses. Então, Trump tem usado a figura de 350 bilhões de dólares, que do outro lado, ou pelo menos, do outro lado talvez seja uma figura que coloca a coisa no preto no branco, mas muitas outras fontes, outras análises que vêm da parte ucraniana falam que não foi 350 bilhões e que esse valor, inclusive, poderia ser considerado desinformação russa ou um número inflado que viria de pessoas tentando, né, agravar o quanto os Estados Unidos gastou nisso. A gente não tem nenhuma prova de que isso seja algum tipo de desinformação. O que a gente tem provas é de que o número é, de fato, menor. E aqui eu trago duas fontes para vocês. Uma é do Instituto Kiel, que é um instituto de pesquisa que está rastreando quanto os Estados Unidos gastaram na Ucrânia desde o início do conflito. E o número que eles colocam é menor. Os Estados Unidos teriam gasto até o momento 114 bilhões, que é menos do que um terço do que o Trump disse que eles gastaram, né? A Europa gastou o número que o Trump coloca para a Europa está correto, né? Cerca de 120, são 132 bilhões, é um pouquinho a mais. E esses são os principais gastos que vão para a guerra da Ucrânia, com mais uma quantia parecida tendo sido investida pelo próprio país, cerca de 120 bilhões de dólares. Isso é confirmado também por fontes oficiais do governo dos Estados Unidos. Aqui a gente tem o relatório do Congresso, melhor, não do governo, mas do Congresso dos Estados Unidos. Mas o Congresso tem que aprovar os gastos de defesa que vão ser designados para isso. Então a gente tem aqui números do Congresso dos Estados Unidos que corroboram números muito parecidos com esses 114, pelo menos até a data de 31 de dezembro de 2024, então cerca de 2 para 3 meses atrás. O Wall Street Journal também recentemente noticiou a respeito disso, falando que enquanto o Congresso aprovou 175 bi para a defesa ucraniana, só cerca de 120 foram empenhados até o momento. Então, de fato, esses números parecem precisos, tanto segundo imprensa, quanto fontes do Congresso, quanto institutos de pesquisa. O número é pequeno, mas existe a questão de que os Estados Unidos têm um déficit tremendo e reduzir esse déficit é um dos focos do governo de Donald Trump. Isso é um dos interesses pragmáticos que está em disputa em meio a isso. Agora, quando a gente passa para como isso afeta o orçamento militar, é onde a coisa toma uma dimensão maior em termos de discutir geopolítica. O que a gente vê ao lado aqui é uma série de 3 matérias. Eu vou ler para elas com vocês. Essa é de outubro de 2023. Eu só quero conferir a data para não falar alguma besteira. Perfeito. Essa é de outubro de 2023, da Associated Press, falando que o Pentágono alerta o Congresso de que está curto em dinheiro para substituir as armas que eles tinham e que enviaram para a Ucrânia. Seguindo, a gente tem aqui uma matéria da Foreign Policy, que é uma das principais revistas de análise de relações exteriores, muito lida também nos altos escalões da política externa americana, que alerta o seguinte: o Pentágono não está comprando munição o suficiente. Isso foi já em maio de 2024. E aí, seguindo ainda, é quando a coisa toma uma dimensão maior. O comandante dos Estados Unidos, das Forças Armadas no Indo-Pacífico, disse que o apoio americano para a Ucrânia e para Israel está devorando o arsenal americano. E, de fato, os dados divulgados ao longo dessas matérias mostram que existe uma preocupação dos Estados Unidos estarem curtos em termos de munição. Afinal de contas, entre armar Taiwan com as tensões no leste da Ásia, armar Israel em meio ao conflito na defesa do seu país contra os procuradores do Irã, e ainda no leste da Europa com a questão da Ucrânia,
o arsenal americano foi reduzindo. Os gastos em defesa dos Estados Unidos tiveram um profundo corte depois do final da Guerra Fria e depois voltaram a crescer conforme as tensões escalavam com a China ao longo mais ou menos dos últimos 10 anos. Mas fato é que, com a quantidade de conflitos que há agora, em uma situação que é análoga a alguns momentos do século passado, quando os Estados Unidos tinham um gasto de defesa muito expressivo, ele se vê agora como país numa situação onde os arsenais estão curtos e é difícil a produção dar conta com auxílio externo a esse número de conflitos. Isso é uma das questões. Gastos, o arsenal militar americano, e existe uma outra implicação aí, que é uma questão mesmo em termos de comunicação estratégica. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você é uma potência desse calibre que está agindo com as suas forças armadas como um fator de dissuasão, o que significa dissuasão? Significa que o sujeito vai desistir de entrar num conflito, vai olhar o tamanho das forças armadas do adversário e falar não vale a pena. Para a gente fazer uma analogia com uma brincadeira, tá ali no recreio, o valentão intimidando as pessoas, você vai comprar uma briga com ele? Bom, talvez não valha a pena, é muito dissuasório. O cara tem o dobro do seu tamanho, ele é mais forte, ele sabe como combater, etc. Então, a comunicação estratégica conta muito nesse ponto. Isso é uma coisa mesmo que se estuda a doutrina nuclear, e a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre a doutrina nuclear aqui, uma grande parte de ter uma força nuclear é a credibilidade de que você possa utilizá-la, né? No século passado, o Henry Kissinger, o mesmo do negócio da China com o Nixon, etc., também cresceu na sua carreira como um conselheiro a respeito de defesa e chegou ao Conselho de Segurança Nacional e ao Departamento de Estado nos Estados Unidos como um sujeito que falava da importância de ter armas nucleares táticas. Quer dizer o quê? A gente vai ter armas nucleares menores, não armas nucleares maiores. A gente tem que produzir armas nucleares capazes de ter um impacto que seja, sim, em escala nuclear, mas com menor potencial ofensivo, porque assim a gente pode ter uma credibilidade maior quando a gente falar que vai usar elas. Quer dizer, vai soltar uma bomba de hidrogênio que vai erradicar a Escandinávia do mapa, sei lá, erradicar uma porção da União Soviética do mapa? Não vai usar. Ou poderia, mas é menos credível. Mas e se começar a haver ameaças de mísseis de médio alcance com um impacto menor? Bom, aí se torna mais credível. E a arma se torna mais ameaçadora, mesmo com um potencial menor, porque se torna mais crível que o sujeito vai de fato disparar. Certo? Por exemplo, se alguém está te ameaçando com uma arma, com uma bala de borracha, existe uma credibilidade maior que ele pode atirar do que se ele tivesse, de fato, com um cartucho que fosse letal. Certo? Munição não letal tem mais chance do sujeito atirar. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui, certo? E nesse contexto, a gente também quero pegar esse gancho para a gente falar mesmo sobre flexibilização de política nuclear russa, que é outra das questões. Então, os gastos americanos com uma série de conflitos, a questão de comunicação em termos de ter que reaver seu arsenal, ainda outras considerações. E eu acho que esse é um dos pontos centrais quando a gente está falando em termos de pragmatismo e de consequências de curto prazo, que é, e se não houver a paz? E daí? E esse é uma das principais questões sendo ditas, e como eu disse para todo mundo aqui, o meu objetivo com essa transmissão é tentar municiar vocês com mais informações para formarem suas próprias opiniões. Eu também estou me municiando com essas informações para formar uma forma de pensar ou de encarar o assunto, aprofundar a minha análise, e não estou aqui para necessariamente dar as minhas opiniões, mas para a gente conversar em meio a esse assunto sobre como a gente pode ter as informações para cada um formar a sua. E um dos fatores que é interessante é a gente entender um pouco mais sobre essa pergunta. E se não houver um acordo de paz, o que acontece? De fato, a Ucrânia, por si só, ou somente com apoio europeu, parece não ter os meios de continuar combatendo o suficiente para repelir uma ofensiva russa. Ou para repelir, reganhar os territórios que já foram conquistados pela Rússia. Uma das questões-chave aí é mesmo em termos numéricos, enquanto existem diferentes relatos, alguns confirmando o que Vance estava dizendo, outros dizendo que não é bem assim, que aqueles vídeos estão fora de contexto, em termos de conseguir, mão de obra mesmo, conseguir trazer alistados o suficiente ou convocados o suficiente para combater, que a Ucrânia está outnumbered, está com menos números do que o seu adversário nas linhas de frente. Uma matéria do Wall Street Journal falava hoje em uma proporção de 5-1, então 5 soldados russos para cada soldado ucraniano. O Wall Street Journal, enquanto é um dos veículos mais respeitados dos Estados Unidos, e eu acho que eles têm feito um ótimo trabalho de jornalismo em muitos aspectos desse conflito, vale a pena acrescentar que essa é uma informação que eu tenho apenas deles, que é uma fonte secundária, não tenho de nenhuma fonte primária, sei lá, governo da Ucrânia, governo da Rússia, governo dos Estados Unidos. É uma estimativa que vem a partir de imprensa, mas então está aí a informação e a fonte para cada um decidir se acredita ou não. A possibilidade, no caso desse conflito se prolongar, gera um outro dilema, que é precisamente o das guerras por procuração.
Então, eventualmente, se houver um apoio massivo, um apoio em grande escala americano e europeu, o debate parte para o ponto onde, até que ponto, a Rússia poderia tolerar isso sem partir para uma conversa de armas nucleares, que é uma cartada que o Putin tem lançado de forma recorrente ao longo de todo o decorrer desse conflito. Imediatamente, quando a invasão começou, ele mobilizou para treinamento, então, para exercícios a força nuclear russa. E toda vez onde há algum avanço maior por parte da Ucrânia, onde parece haver uma sinalização de apoio maior por parte da Europa e dos Estados Unidos, vem essa sugestão de que ele está mobilizando a força nuclear, ele está fazendo algum tipo de ameaça que poderia resultar nisso. E o conflito que há por baixo disso é que, em eventual envolvimento em grande escala ou em financiamento suficiente para que a Ucrânia pudesse fazer algum tipo de ofensiva imensa, retomar territórios ocupados, fica sempre um overtone, um eco, um sabor amargo na boca de que isso poderia resultar em mais ameaças nucleares e ninguém tem interesse disso. Enquanto, claro, muita gente discute que é improvável, não faria isso, não atiraria armas nucleares. Claro, mas é um negócio que é tão ameaçador que todo mundo sempre prefere evitar qualquer chance mínima de que aconteça, porque significaria essencialmente uma guerra global ou o fim do mundo. Então, isso é um dos pesos que fica por aí e que também ajuda a gente a racionalizar um pouco de um dos motivos de essa linha de frente estagnada persistir e persistir. Mesmo sob o governo Biden, quando havia maior disposição e uma disposição muito grande de enviar fundos para combate, o debate passa por isso. Ora, se começar a inundar eles de armas e eles fizerem um grande avanço na linha de frente, as ameaças nucleares retornam e aí não é interessante para ninguém. A matéria que eu tenho ao meu lado ajuda a gente a substanciar esse debate e entender com um exemplo concreto. O Putin flexibilizou, em novembro passado, a legislação em termos de uso de armas nucleares na Rússia, falando que se uma potência... Porque, em tese, tinha as regulações, as provisões constitucionais russas. Está certo que é um estamento burocrático que tem muita flexibilidade na Rússia, sempre teve em termos do que é legal ou não é. É um país onde o executivo sempre teve um poder de passar por cima de alguma carta escrita, desde a época do Tsar, na União Soviética nem se fala, e agora com Putin segue sendo assim. Mas o fato é que, seja uma sinalização na comunicação ou não, houve uma flexibilização das leis, onde eles falavam que, ao invés de utilizar as armas nucleares só no último recurso, quando sentissem sua segurança ameaçada, quando a existência da Rússia estivesse em risco, ou em caso de ameaça de outra potência nuclear, eles mudaram um pouco o palavreado, mudaram um pouco a forma como estava escrita a legislação, para indicar que, eventualmente, se uma outra potência estivesse sendo armada por uma potência nuclear, então eles poderiam considerar que é aquela potência nuclear que está armando o procurador, que está em conflito com a Rússia, e as armas nucleares se enquadrariam nesse caso. Se ficou confuso, significa o seguinte: se os Estados Unidos são uma potência nuclear, e eles estão dando armas para a Ucrânia, então é como se eles estivessem atacando a Rússia para os fins de poder ou não usar uma bomba atômica. E foi uma sinalização que eles fizeram quando os Estados Unidos estavam, de fato, na reta final do governo Biden, dando uma série de e-mails de artilharia pesada para a Ucrânia. E o que condensa esse debate, com os Estados Unidos, com um arsenal curto, se a gente volta aqui em termos de interesses pragmáticos de defesa, e a gente está só analisando isso por um ângulo específico, tem outras formas de encarar também a relação Trump-Putin. Mas esse é um dos aspectos do assunto. Se a comunicação aqui fala que o comandante do Indo-Pacífico dos Estados Unidos dá um sinal que, sendo verdade, é ruim, mas comunicado em público é ainda pior, de que existe uma corrosão do arsenal, é um momento muito delicado para que essa comunicação esteja concomitante, esteja acontecendo ao mesmo tempo que algum tipo de ameaça nuclear ou a possibilidade de que os Estados Unidos vão dar apoio que reforce esse tipo de ameaça. E o que me parece, pelo menos, em primeiro olhar, é que a postura de Trump passa também por um desejo de impedir qualquer escalação nesse sentido. De que esse confronto na Ucrânia parece essencialmente um no qual uma eventual ofensiva decisiva para recuperar os territórios perdidos, se possível, dependeria massivamente de apoio europeu e americano, pelo menos em termos financeiros e de armamento, e que, se isso ocorresse, isso reforçaria a ameaça de um ataque nuclear ou de algum tipo de engajamento com membros da OTAN, ou de que isso fosse considerado algum tipo de violação feita por parte deles, como tem sido a retórica dos russos desde o início do conflito. E eu acho que isso também ajuda a gente a colocar em perspectiva e substanciar com alguns fatos aquilo que o Trump disse quando estava tendo aquela troca desagradável na Sala Oval, na Casa Branca, quando ele falou: você está apostando com uma terceira guerra mundial. E Trump, de fato, fez campanha dizendo que ia acabar com a guerra da Ucrânia e que iria impedir a terceira guerra mundial. E eu acho que
é uma análise comum, tanto na imprensa americana quanto por analistas mundialmente, de que quando se fala em Terceira Guerra Mundial, quando se fala em ameaça nuclear, etc., e de aquecer novamente o debate sobre o uso de armas nucleares, a coisa toda se concentra aí. Então existe esse interesse pragmático, em termos de curto prazo, visão e diálogo estratégico, e esse é só um dos aspectos dele. É uma relação internacional complexa que não daria para abordar inteiramente aqui, nem tenho a pretensão de dar para vocês algum tipo de resposta pronta nesse sentido. Mas eu acho que isso ajuda o público e me ajuda também em termos da minha apuração. Como eu disse, é uma live um pouco diferente, onde humildemente estou passando com vocês pelo meu processo de entender o conflito também, e ajuda a gente a substanciar aquilo que o Trump falou na sala oval, e aquilo também que é a postura de muitas lideranças na União Europeia. Enquanto eles entendem que isso é uma agressão injustificada, enquanto eles entendem que a segurança ucraniana também enseja na segurança deles próprios na Europa, e mais longínquamente a gente poderia discutir mesmo nos Estados Unidos, apesar da separação, claro, de oceanos entre a zona do conflito e eles próprios, tem essa nuance. Um conflito nuclear não interessa a ninguém. A retórica pode ser julgada como palavras vazias, mas quando você está à frente de um Estado que pode estar prestes a sofrer extermínio completo por holocausto nuclear, a mais mínima chance tem que colocar os cabelos em pé e tem que querer evitar isso a todo custo. E seria imprudente mesmo em termos... São pessoas que respondem para o eleitorado, né? Em termos dessa escalação. Certo? Então isso é uma das perspectivas a respeito do assunto. Opa,